Certamente você já deve ter visto torres como essa daí que estão mostrando na tela, ou na estrada, ou em cima de um morro na sua cidade. Saiba que cada antena dessa aí passou por um processo de cálculo para determinar o tipo que ela ia ser, a altura que ela ia ser, onde ela está apontando e todo um processo de cálculo para garantir que o radioenlace funcionasse de uma forma correta. Aí você pode até comentar, Carlos, eu já trabalhei em provedor via rádio e a gente não fazia cálculo nenhum, né? A gente só colocava a antena, apontava para a região que a gente queria e aí os assinantes tinham a internet. Muito bem, isso realmente ocorre e porque a antena faz um broadcast para todos os assinantes. Mas se você tem o conhecimento do que é um diagrama de radiação, o o rádio funciona, você vai poder tirar muito mais proveito da sua rede de provedor que você fez dessa forma. Claro, tem gente que faz isso e funciona muito bem, mas se você tiver esse conhecimento, com certeza você vai garantir o melhor serviço. Então vamos lá que eu queria falar com vocês alguns conceitos nesses 10 minutinhos que nós temos nessa aula. Um conceito muito importante para a radiopropagação é esse daqui. Quanto maior a frequência, menor o alcance. E quanto menor a frequência, maior o alcance. Uma forma da gente saber isso na prática é utilizando a rádio AM, a radiodifusão do radinho. A AM, ela tem as frequências em kHz e elas têm um alcance muito maior do que as bandas de frequência ou as rádios de difusão da FM, que tem as frequências em megahertz. Faça esse teste, embora seja muito difícil a pessoa ter radinho em casa, né? Se você peça para o teu pai e para o teu avô, deve ter um radinhozinho lá de pilha, que você pode botar AM, FM, e você vai notar, se você sintonizar as rádios AM, que você vai pegar rádios de lugares mais distantes do que os da FM. E aqui nós temos algumas variáveis sobre radioenlace. E eu vou falar somente algumas, porque são 10 minutinhos de aula, já foi 3 minutinhos, então tem que correr aqui. Vou falar da zona de Fresnel, fator de correção de curvatura da Terra. Aqui os terraplanistas ficam desesperados, né? Porque a gente faz a correção da curvatura da Terra para poder colocar a antena na altura correta. E aí, como é que explica isso? Né? O desvanecimento, frequência, atenuação do espaço livre, perda nos guias de onda, azimuth, etc. São muitas variáveis. Vamos falar somente algumas delas aqui para que vocês possam compreender. Zona de Fresnel. Quando você tem um enlace da ponta A para a ponta B, existe uma região onde se concentra a maior parte da energia irradiada de uma antena para outra. E essa região tem um formato de um elipsoide imaginário, uma elipse imaginária, uma região volume, que é chamado de elipsoide de Fresnel. E é ali que se concentra a maior parte da energia irradiada. Existem outros elipsoides de Fresnel concêntricos, mas a primeira região, ou chamada primeira zona de Fresnel, é a que concentra a maior parte de energia. E todo o cálculo de radioenlace é feito baseado nessa região. Por exemplo, existe a regra dos 60%. O elipsoide de Fresnel, é esse aí que vocês estão vendo na figura, ele tem ali 0,6 do R1. O raio de Fresnel, que é justamente a distância do centro desse elipsoide até ao limite da zona de Fresnel, ele tem que estar 60% dele desobstruído, ou seja, não pode ter obstrução nenhuma. Então, embora você tenha a ponta A com a ponta B em visada direta, você tem que respeitar a regra dos 60% da zona de Fresnel. Se aquela árvore que está ali, por exemplo, ela fosse um pouquinho mais alta, ela ia invadir a primeira zona de Fresnel acima dos seus 60% permitidos. Na verdade, ela já está na primeira zona de Fresnel, mas ela ia invadir os 60% permitido. Então, isso ia causar desvanecimento e ia ser ruim para o seu cálculo de enlace. Então, a zona de Fresnel é importantíssimo para que a gente possa compreender como calcular um radioenlace corretamente. Outra coisa é o fator K, o fator de correção da Terra. Se você tem um enlace muito distante, 20, 30 quilômetros, na verdade, as ondas eletromagnéticas elas vão fazer uma trajetória curvilínea. Por quê? Porque a atmosfera da Terra ela tem um formato curvilíneo, por causa também da refração. Então é feita uma correção do raio da Terra e também baseado nessa refração. Então toda essa correção é chamada de fator K. Então nós corrigimos a curvatura da Terra, esse cálculo é feito baseado aí no raio da Terra. Então é feita a diferença da curvatura e a gente
coloca aí como se o raio das antenas fosse reto e a Terra fosse plana. Então é feito dessa forma. Então essa correção faz com que a gente consiga colocar as antenas na altura correta. Se você não faz essa correção, as antenas terão alturas diferentes e isso não vai deixar o meu enlace bem alinhado. Então é necessário fazer a correção da curvatura da Terra. Agora eu te pergunto, se a Terra realmente fosse plana, como é que os enlaces no mundo inteiro que fizeram a correção da curvatura da Terra estão funcionando corretamente? Aí para pensar o pessoal que é terraplanista. Azimuth. Imagina o seguinte, você tem que instalar um enlace de rádio na sua cidade, você foi escalado. Vou instalar a antena. Aí o enlace tem 20 km, aí você instala a antena e você tem que apontar a sua antena lá para outro site que está a 20 km. A não ser que você tenha supervisão, você vai conseguir alinhar, você não vai conseguir alinhar certinho só olhando. O que você usa? Você usa um ângulo. O ângulo, né, em relação ao norte verdadeiro. Então o azimuth é isso, é o ângulo que você coloca a sua antena em relação ao norte verdadeiro. Então o técnico vai lá com uma bússola, ele tem lá apontado o norte verdadeiro, e eu sei no projeto dizendo lá, o azimuth tem que ser, por exemplo, 35 graus. Aí ele vai lá, pega 35 graus, bota o azimuth apontando para a ponta B, e ele tem lá o norte verdadeiro, e ele vai botar, bom, o norte verdadeiro sempre está aqui, então ele coloca a antena exatamente a 35 graus. E lá do outro lado, o técnico também vai ter uma bússola que também vai estar apontada no norte verdadeiro, e a mesma referência dos dois lados, e ele coloca no azimuth complementar, né? Então, somando esses dois ângulos dá 180 graus. Você pode botar, então, a 60 graus um, e o outro a 120 graus, que vai dar certinho, um vai apontar para o outro. Então, é por isso que é feito aí o alinhamento das antenas. Já fiz muito isso em campo, né, utilizando o azimuth. Claro, com o Google Earth, tudo isso fica muito mais fácil. Existe uma diferença entre norte verdadeiro e norte magnético. O norte verdadeiro é o norte geográfico, é o polo norte mesmo, tá lá. E o norte magnético é uma declinação magnética de 20 a 30 graus que ocorre no planeta Terra. Mas nós utilizamos o norte verdadeiro para cálculos em radioenlaces, ok? Então o azimuth é esse ângulo que a gente coloca. Para finalizar, nós vamos falar sobre diversidade. Imagina a seguinte situação. Você alinhou tudo certinho, rádio, enlace, tudo certinho, e você liga o rádio. O rádio vai emitir pela antena uma onda eletromagnética na direção da visada da outra antena. Então, as ondas eletromagnéticas vão percorrer esse caminho. Porém, o que ocorre na prática? Essas ondas eletromagnéticas elas também vão fazer outros caminhos, um multipercurso. E eles vão refletir no solo, no meio do caminho, e vão chegar na ponta B um pouquinho mais atrasados, mas vão chegar também, o mesmo sinal vai chegar um pouquinho defasado. Como que a gente pode aproveitar essa energia que foi refletida? Uma das formas é colocar uma antena logo abaixo da recepção, dessa forma aqui, ó. O nome disso é diversidade em espaço. Existem outros tipos de diversidade, diversidade de frequência e etc. Tá? Então se coloca uma antena, uma embaixo da outra, para captar mais energia que está sendo refletida pelo multipercurso. E assim a gente consegue otimizar o nosso sinal. Muitas vezes a antena que é colocada na diversidade em espaço tem um sinal melhor do que a antena direta. Então qual sinal a gente usa? Ou da antena direta ou da diversidade. Às vezes é colocado uma antena em cima e uma embaixo e pega-se o melhor sinal dos dois. Ou às vezes também você pode escolher o melhor, combinar os dois sinais e pegar o melhor dos mundos dos dois e aí termos um sinal melhor. Então existem formas de configurar isso para otimizar o seu sinal. Então diversidade de espaço é isso. Uma aplicação prática que vocês podem ver é nessa torre aqui da Telepar que nós temos, é chamada Torre da Telepar. Embora a Telepar não exista mais, mas Torre da Telepar aqui em Curitiba, onde você tem uma antena, vocês olharem aqui, em diversidade um enlace, em diversidade ao outro. Tem essa antena aqui e tem essa outra aqui, ó. Essas antenas estão em diversidade. Então a próxima vez que vocês encontrarem uma torre dessa, encontrar uma antena muito parecida, uma embaixo da outra, pode ter certeza que é diversidade em espaço. Ok? Bom, pessoal, é isso que eu queria falar para você. Um rádio enlace envolve muitas outras coisas, mas eu gostaria de passar essas informações básicas para que vocês tenham ideia da complexidade que é colocar um rádio enlace desse no ar. Tá? Então aqui eu gostaria de falar para vocês acompanhar a Telecom Academy no YouTube, LinkedIn,
tem aí o meu WhatsApp Business, e-mail e o site www.telecomacademy.com.br. Tem um e-book lá sobre redes de transmissão, bem legal. Se inscreva lá e puxe o seu e-book, beleza? Gostaria de agradecer também os nossos patrocinadores que tornam tudo isso possível. A CG3 Telecom, que é fabricante de ferragens. A Max Print ESP, que tem a solução ideal para o seu provedor. A Global 8 Representações, que representa os equipamentos Huawei. E a Atos, que é responsável pela proteção do seu provedor. Ela protege contra ataques de DDoS e muito mais. É isso aí, um grande abraço e até a próxima.